Olá pessoal, no programa de hoje eu converso com a fisioterapeuta Gabriela Fendi sobre Pilates, a atividade física preferida entre as mulheres, especialmente aquelas que já passaram dos 30. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Mirna. Posso chamar de Gabi? Com certeza. Então, Gabi, é verdade que o Pilates é mais procurado pelas mulheres mesmo ou essa brincadeira não funciona? É mais procurado pelas mulheres, até pelo fato de que as mulheres costumam se cuidar mais do que os homens, né? Tem sempre esse quesito aí entre esses dois gêneros. Mas é indicado para todo tipo de público, né? Não só o público feminino, nem só o público feminino mais velho também. Eu tenho adolescentes que treinam comigo lá no estúdio e adoram fazer as aulas. Então vamos lá, o que é o Pilates e de onde veio esse método? Quem foi o criador desse método? O criador do método foi Joseph Pilates. Ele nasceu com asma, raquitismo e os médicos falavam para ele que ele teria só até a adolescência, no máximo a juventude ali de vida, que ele não iria aguentar passar dessa fase. E aí ele resolveu desafiar o próprio corpo e desafiar a medicina, mostrando que, gente, não é possível, eu estou bem fisicamente, embora tenha as patologias, minha mente está bem, então por que não controlar o físico através da mente, né? E aí ele foi desenvolvendo atividades, né, exercícios, foi aplicando no próprio corpo e vendo os resultados positivos que o fizeram passar dessa fase de juventude aí, né? E aí ele vendo essas positividades, foi trabalhar num período de guerra, trabalhou como enfermeiro, e começou a aplicar exercícios nos próprios acamados, né? Então, as pessoas que tinham, por exemplo, uma amputação de perna, ele aplicava esses exercícios e via que, tudo bem, a pessoa não tem a perna, mas ela pode trabalhar os braços, pode trabalhar o restante do tronco, e via que essas pessoas tinham mais, como eu posso dizer, uma melhora mais rápida no quadro, elas tinham uma adaptação melhor à cirurgia que passou, então, enfim, tinham positividades no geral, né? Tinham melhoras muito grandes aí na saúde e tinha uma alta mais rápida do quadro. E aí, quando ele voltou nesse período de guerra, né? Ele começou a trabalhar e a atuar em pessoas comuns e começou a ver uma grande positividade dentro da saúde dessas pessoas também. Então, é uma técnica, né? De uma atividade física que pode ser explorada aí pelos educadores físicos, né? Os profissionais de educação física ou de fisioterapeutas. É uma atividade física que trabalha o corpo como um todo, né? A gente trabalha todo o organismo. Então, o nome Pilates vem do criador do método, né? Vem do criador, exatamente. É uma homenagem que foi feita a ele logo depois do falecimento dele. E quais os princípios? O que diferencia essa atividade física do Pilates das outras? Tá. A gente costuma falar basicamente de 5, alguns citam até 6 princípios dentro da prática, né? O primeiro deles é a parte da respiração. Então, em todos os exercícios, a gente vai associar a respiração à execução do movimento. O segundo deles é a centralização. Então, a gente ativa as musculaturas do centro de força, também conhecido como powerhouse, em que essas musculaturas vão estabilizar toda a coluna, a pelve, todas as articulações do corpo para não gerar uma sobrecarga, seja para elas ou para outras regiões corporais. A gente fala também da concentração, que para conseguir respirar, fazer os detalhes dos movimentos, né, que é um exercício global, então envolve várias articulações, e conseguir fazer a contagem dos movimentos, né, toda a estabilização, a estruturação do movimento, a gente precisa ter uma boa concentração para conseguir fazer tudo isso, e ela nos devolve um bom alinhamento entre físico e mente. Então a gente fica no presente, é como se fosse um estado meditativo, né? Que eu entro no presente e tenho todos esses benefícios globais aí do Pilates. Sem contar a fluidez, então, por seguir os movimentos da respiração, a velocidade da respiração, todos esses exercícios vão ser fluidos. Então, a velocidade de execução é a mesma velocidade de relaxamento. É uma coisa fluida, contínua. E o quinto, e alguns dividem em 2, né, princípios, é o controle e a precisão. O controle e a precisão para quê? Para executar um movimento de uma forma equilibrada, de uma forma literalmente controlada, para evitar novamente essa sobrecarga, esse gasto energético em excesso, né? Então, o conjunto de todos esses princípios é o que vão diferenciar, o que vão tornar o Pilates um diferencial aí na prática de atividade física. Você falou aí em meditação, o Pilates tem alguma coisa a ver com yoga?
Alguns historiadores afirmam que o Pilates, que o Joseph Pilates, né, incorporou uma ou outra técnica de yoga, um ou outro exercício de yoga dentro da arte da contrologia, que era assim que ele chamava, né, quando criou os exercícios. Sem contar o fato da respiração, da gente associar os movimentos à respiração, se assemelha mais ou menos ao que a yoga também faz. Respiração um pouquinho diferente do método do yoga, mas tem um pouquinho de influência, só que não chega a ser como o yoga mesmo. São práticas totalmente diferentes. Você falou também aí sobre Powerhouse, que é o centro de força. Eu queria que você explicasse melhor isso. Exatamente. O centro de força é um grupo de musculaturas que vão proporcionar estabilização do corpo, tá? Essas musculaturas são basicamente as musculaturas de abdômen, musculaturas de coluna e musculaturas de pelve, né? Que compreendem ali a base da coluna, né? Parte final da coluna e a estruturação para as pernas. Então, a gente trabalha o Powerhouse, que é essa musculatura em equilíbrio, devolve o equilíbrio a essa musculatura, esse fortalecimento e também a flexibilidade que o músculo precisa ter para trabalhar de acordo, né, com as atividades que você executa durante o dia, sem gerar nenhuma sobrecarga, sem gerar nenhuma lesão. Então, o Powerhouse é esse conjunto de musculaturas que dá estrutura para o esqueleto poder trabalhar com saúde. E Gabi, quais as vantagens da prática do Pilates em comparação com outras atividades físicas? Todas as atividades físicas têm seus benefícios, né? Eu costumo dizer às pessoas que vão me perguntar lá no estúdio, vão me procurar e tirar dúvidas a respeito do Pilates, eu costumo falar que o ponto principal do Pilates é o equilíbrio, né? O equilíbrio da musculatura, o equilíbrio da postura do corpo como um todo. Então, a gente trabalha numa mesma aula tanto exercícios de flexibilidade, exercícios de alongamento, como exercícios de fortalecimento, exercícios de mobilização articular. Então, por ter tudo isso dentro de uma aula só, a gente acaba reequilibrando a capacidade articular, a capacidade postural, a capacidade muscular e devolvendo benefício aí como um todo para o corpo. E os exercícios são feitos com aparelhos ou não? Tem aula com aparelhos e tem a aula sem aparelhos. Tem estúdios que dividem a aula de Mat Pilates, que é a aula em solo, e a aula de Pilates Estúdio, que é a aula nos equipamentos, né? Lá no meu estúdio eu ofereço separadamente, mas a maioria dos estúdios tem aí o seu conjunto de aula, oferece as duas aulas, né, os dois tipos de aula numa aula só. Então, a aula com os equipamentos eles são basicamente construídos em madeira e alumínio, ferro, enfim, uma parte mais metálica. E a força, ela vem, né, ou a resistência ou a assistência de força vem de molas. Então são aparelhos diferentes da academia de musculação comum. São equipamentos diferentes, são equipamentos criados pelo próprio Joseph Pilates. Então, são réplicas dos equipamentos originais, né? Antigamente vinham com tiras de couro, produtos mais que estragavam um pouco mais rápido, né? Produtos mais naturais. Hoje não, a gente trabalha basicamente a nylon, plástico, madeira, coisas um pouco mais resistentes, mais industrializadas. Mas seguem fielmente aos originais, a técnica dele. E aí, essas molas, praticamente todos os equipamentos ali do estúdio, elas vão trabalhar como assistência ou resistência ao movimento. E tem diferença no resultado fazer o Pilates com aparelho ou sem aparelho? Não. Algumas pessoas, na verdade, costumam me dizer lá no estúdio que sentem diferença de carga de exercício, né? Sentem uma intensidade maior nos exercícios de solo e outras sentem uma intensidade maior em exercícios de estúdio. Eu acho que isso varia muito conforme físico, conforme... De pessoa para pessoa. Exatamente, o rendimento do treino, mas os dois oferecem os mesmos benefícios, só são técnicas diferentes, exercícios diferentes de um para o outro. Qual a frequência ideal para fazer o Pilates? Eu, Gabriela, costumo indicar. A pessoa vai me perguntar exatamente isso. Gabi, e aí, quanto que eu posso praticar? Adorei a aula, mas eu não sei quanto posso praticar. Se não faz nenhuma atividade física, costumo indicar pelo menos 2 vezes por semana para ter um resultado um pouco mais rápido, ofertar para o próprio corpo um tempo menor entre uma sessão e outra e trazer todos esses benefícios uma frequência um pouco maior. A Organização Mundial da Saúde defende que você precisa pelo menos fazer 3 horas de atividade física por semana, né? Seja em dia intercalados ou não. Então, eu costumo indicar pelo menos 2, desde que a pessoa faça
alguma outra atividade, seja uma caminhada, hidroginástica, seja o que for, né? E para quem já faz uma outra atividade, como uma musculação, que é muito comum, o Pilates pode vir a complementar essa outra prática. Então vai variar mesmo conforme o que a pessoa tem de costume, de rotina aí dentro da semana dela. Mas pelo menos 2. E se a pessoa fizer só Pilates 2 vezes por semana, em quanto tempo ela vai começar a sentir os benefícios? Isso varia muito, Mirna, varia conforme a intensidade que a pessoa consegue fazer durante a aula, então o quanto o corpo dela vai me responder, né? Conforme o que ela já fez de atividade física ao longo da vida dela, o corpo ele sofre adaptações a isso, né? A esses estímulos que a gente oferece. Conforme como a pessoa vai estar naquele dia para fazer uma atividade, às vezes a pessoa vem muito cansada para o estúdio, então não tem como puxar no limite do rendimento dela, né? Mas uma média aí de 1 mês, 10 sessões, pelo menos você já começa a ter resultados muito positivos. Quadros de dores que chegam a diminuir muito, até sumir, né? Então, pelo menos aí umas 10 sessões. E quais os benefícios, como que o Pilates pode favorecer mais, assim, especificamente a mulher? A mulher, a gente trabalha, durante o quadro de respiração, né? Durante a execução da respiração do Pilates, a gente trabalha a contração das musculaturas lá do Powerhouse, que envolvem também a musculatura de pelve, como eu havia dito, né? Essa musculatura de pelve, basicamente, não só os glúteos ou a parte proximal de coxa, mas envolve o assoalho pélvico, né? Que é a musculatura que abraça toda a região aí dos órgãos genitais, a região de ânus. Então, a mulher, ela costuma, por passar por um período gestacional ou por justamente ter cólicas menstruais, ter um órgão diferente do homem ali dentro, que é o útero, né? A gente acaba tendo uma propensão a ter um enfraquecimento dessa região, muito mais fácil do que os homens. Não que os homens não tenham, tá? Isso é uma ideia até errônea que muitas pessoas confundem. Os homens têm problema com incontinências, com fraqueza dessa musculatura que vão gerar com incontinências, mas a mulher tem muito mais por conta dessas outras características, principalmente por conta dos quadros gestacionais. Então, quando a mulher fica grávida, aumenta muito o peso do conteúdo que ela tem dentro lá do abdômen, bebê, placenta, o líquido amniótico, né? E isso faz com que a musculatura fique um pouquinho mais estirada e pode perder a força. E a grávida pode fazer Pilates? Pode, com certeza, é super indicado. Na verdade, é uma das atividades mais indicadas para gestante, porque além de ter toda a personalização, porque são poucas pessoas que fazem no horário, 2 a 3 pessoas no mesmo horário, né, que ela vai conseguir ter uma carga adequada ao quanto ela consegue trabalhar na musculatura, não vai exigir demais aquela musculatura, tem posicionamentos adequados para ela, tem exercícios para essa região do assoalho pélvico que são super indicados para gestante, para evitar esse quadro de incontinência, né? E a gente trabalha o Pilates em cada período gestacional, cada trimestre tem uma característica de treinamento diferente. Sempre procurar, claro, alguém que tenha uma especialização dentro do Pilates, em Pilates para gestante, que não é qualquer profissional que pode trabalhar com esse público-alvo. Tá. E nas outras idades, digamos assim, acima dos 30, 40, 50? Também super indicado, principalmente pela redução de impacto. As molas, que são as resistências oferecidas pelo estúdio, elas são redutoras do impacto, elas não permitem que as articulações sofram toda essa sobrecarga que, por exemplo, uma corrida, que é uma atividade de alto impacto, ou até outras atividades vão oferecer para as articulações, né? Então, justamente por essa redução de impacto, esse exercício mais personalizado, o público até idoso acaba sendo muito indicado também, tanto quanto as gestantes, por exemplo, né? Um surgimento de uma osteoporose, um quadro aí de menopausa que deixa as mulheres mais suscetíveis às novas lesões. Então, esse público acaba sendo mais chamado mesmo para isso. E os homens? Como eles podem se beneficiar aí do Pilates? Os homens têm uma característica física que é a força, né? Quando a gente pensa num homem, a gente pensa num indivíduo forte, num indivíduo protetor, né? Então, justamente por ter mais força, ele peca um pouquinho na parte de flexibilidade. Então, lógico, vai ter os mesmos benefícios que as mulheres, mas comparando aí um gênero ao outro, a gente costuma dizer que a flexibilidade acaba sendo um pouquinho mais atraente ali dentro do tratamento, dentro do treinamento do homem, né?
E essa flexibilidade vai proporcionar com que ele tenha um equilíbrio melhor da musculatura, até mesmo para ter um ganho de força maior, seja nos exercícios de Pilates ou em outras práticas que ele faça, né, fora do Pilates. Sem contar todo o alinhamento ali de físico e mente que vai fazer que diminua os estresses diários. A gente sabe que hoje, por mais que as mulheres estejam no ritmo ali, querendo conquistar o mercado de trabalho como os homens, eles ainda ocupam a maior parte do mercado de trabalho, né? Se estressam então, mais. Se estressam mais. Então, essa diminuição de ansiedade e de estresse acaba sendo muito benéfico para esse público. E, Gabriela, uma preocupação atual, né, é o emagrecimento. O Pilates emagrece, diminui barriga? Não posso dizer que não, Mirna, mas não é o foco principal do Pilates, tá? O foco principal dele é, como eu já havia dito, flexibilidade e fortalecimento, e essas duas partes em equilíbrio vão gerar uma boa postura, uma boa qualidade de movimento e de físico. Mas não é o foco principal. Para a gente ter um emagrecimento, a gente tem que ter uma perda calórica muito grande, né? Então, associar o Pilates a uma outra atividade aeróbica ou que queime um pouco mais de caloria é muito legal para quem está buscando. Funciona muito bem, tá? Tem um bom resultado para quem está buscando uma perda de peso. Mas eu não posso dizer que alguém acima do peso vá até o estúdio e fala, olha, eu preciso perder 10 quilos, vou conseguir só com Pilates? Não, infelizmente não vai. Não é o foco principal dele, mas ele te dá toda uma estrutura para você poder fazer uma atividade de uma intensidade maior, né, sem gerar lesões. Ele vai prevenir lesões e te dar uma estruturação para um resultado e um ganho melhor aí de uma qualidade de vida geral, né? Exatamente. Pilates, a gente pensa em Pilates, pensa em qualidade de vida. Gabi, e a pessoa que estiver interessada em fazer Pilates, como é que ela escolhe um estúdio para fazer? Quais os itens importantes aí? Quando a gente pensa em Pilates, a gente pensa em personalização de treino, tá? Então, quando eu falo em personalização, não dá para ser uma aula em grupo de 15, 20, 30 pessoas com bola e faixa elástica e outros acessórios e um professor olhando tudo isso de aluno. Por quê? Pilates exige detalhes no movimento, né? Então, esses detalhes, quando vão ser colocados dentro de um exercício, é o que vão fazer diferença. Se eu faço esses detalhes, né? Esse exercício sem esses detalhes, eu acabo diminuindo a qualidade do movimento e podendo até correr o risco de ter uma lesão, adquirir uma lesão que eu não tenha. Então, eu vou procurar o Pilates como um quadro de melhora de dor, melhora de qualidade física, e aí chego lá em um aulão em grupo com um monte de gente, um professor que não consegue dar conta de olhar todo mundo e corre o risco de ter justamente o contrário, de diminuir a minha qualidade de vida. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é essa personalização, né? Quantas pessoas por aula é o ideal? Tá. Eu costumo trabalhar com 2 pessoas por horário no estúdio e 4 pessoas por horário no solo. Isso varia também de estúdio para estúdio, de experiência para experiência de profissional. Mas a maioria dos estúdios fica em torno de 2 a 4 pessoas mesmo, dentro de um mesmo horário. Às vezes divide até 4 pessoas para cada, 2 para cada professor, então varia conforme o estúdio. Mas de 2 a 4 seria o ideal. Mais do que isso, a gente acaba pecando na hora de olhar o aluno, porque são várias pessoas fazendo exercícios diferentes ao mesmo tempo. Quais outros itens a gente tem que observar aí na hora de escolher o estúdio, além do número de pessoas? De pessoas, né? Ver se aquele estúdio oferece uma grande quantidade de acessórios, então ter uma variedade dentro do que o professor pode ofertar de exercícios, né? E acessórios. Esses acessórios vão mudar os exercícios, vão ofertar uma gama maior de repertório aí, né? Então, buscar esses acessórios em grande número, bola suíça, o Magic Circle, que é um anel tonificador, faixa elástica, halter, ver se o ambiente está propício para o treino daquele exercício, então ter o uso de colchonetes ou de um tatame para quando for deitar no chão, ter um ambiente limpo, um ambiente bem ventilado, um ambiente sem muito barulho, né? Porque por conta desse alinhamento do físico e mente, a gente acaba entrando num estado mais tranquilo. Não que seja leve, nem que seja uma aula muito zen, mas o fato de você ter que exigir da concentração do corpo, ter muito barulho ao redor, acaba atrapalhando essa qualidade de exercício, de alinhamento, tá? Dentre outras coisas, que vai desde o bom atendimento da recepção até lá dentro, né, do estúdio. A pessoa tem que se sentir confortável, bem abraçada dentro do estúdio e ter algumas coisas básicas ali para garantir a qualidade de treino.
E a qualificação do profissional, Com né? certeza, isso não tem nem dúvidas, né? Você disse que quem pode dar aulas de Pilates são fisioterapeutas e profissionais de educação física. Exatamente. Basicamente essas duas profissões que lidam diretamente com o corpo, né? A parte do fisioterapeuta até mesmo voltada um pouquinho de tratamento. Então, uma pessoa que tem uma disfunção em coluna, em joelho, ou enfim, qualquer articulação corporal, pode partir para o Pilates como um tratamento e depois evoluir para um condicionamento físico. Já o educador físico entra bastante com essa parte de condicionamento físico, né? Então, trabalhar toda a qualidade do corpo como um todo, não só de uma lesão. Os dois profissionais podem atuar nas duas coisas, mas às vezes a característica de uma formação e de outra vai fazer diferença aí durante a prática. E Gabriela, o seu estúdio, o Espaço Vida Ativa, fica onde? Ele fica em Itu, no bairro Santa Teresa, bem próximo à Avenida Galileu Bicudo, que é uma avenida bem conhecida na cidade, na rua João Januário de Pamplona, número 36. Deixa o telefone. Telefone 2429-7489-011 ou 94242-7489. Também temos Facebook, que é o Itu Vida Ativa. Muito bom. Agora, Gabriela, eu fiquei sabendo que você foi no sambódromo, né? Passar o carnaval, mas parece que não foi pra folia, né? Não foi pra folia. Que trabalho você foi fazer lá? Então, embora eu tenha curtido um pouquinho também, né? Porque ninguém é de ferro, todo mundo tem que ter uma vida além ali do profissional. Mas eu fui basicamente atuar com a osteopatia, né? Eu faço pós-graduação, eu tô fazendo uma especialização dentro de osteopatia, que é uma técnica de terapia manual, né? Dentro da fisioterapia. Aqui no Brasil só fisioterapeutas podem atuar com osteopatia. E a gente prestou um serviço voluntário lá no Sambódromo para as pessoas, tanto aqueles que estavam indo assistir o desfile, quanto aqueles que estavam indo desfilar ou voltavam do desfile com algum tipo de queixa de dor ou lesão. Então a gente foi prestar esse atendimento voluntário para espalhar a osteopatia, para fazer as pessoas conhecerem o que é essa técnica, que é pouquíssimo difundida aqui no Brasil ainda, embora esteja em constante crescimento, né? A gente vai fazer esse trabalho voluntário e atender o público lá. Muito bom saber que você é uma profissional que não para, né? Que está procurando certeza. aí se especializar em outros ramos aí da fisioterapia. Sim. Também. Eu ouvi muito isso durante a faculdade. Olha, quem escolhe a área da saúde para se destacar como profissional tem que estar em constante evolução, constante estudo. E é exatamente isso. A gente consegue descobrir com a ciência cada vez mais coisas dentro da área da saúde, né? E nessa área nunca é demais estudar. Nunca é demais, a gente sempre tem alguma coisa a mais a aprender. Então, estou buscando especialização aí dentro da terapia manual, que eu já atuo, né, com terapia manual, e incorporando aí a osteopatia até poder me formar. Muito bom, Gabriela, muito obrigada por todas essas informações que você nos passou aqui, viu? Um abraço, sucesso lá com o estúdio, tá bom? Muito obrigada, obrigada a você. E obrigada a você que nos acompanha aqui pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. Curta, comente, dê um like, inscreva-se no meu canal. A gente se vê na semana que vem. Beijo no coração.